Graças a Deus por tudo, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus não deixa nada pelo meio do caminho. Às vezes o ser humano começa, né? Um curso, uma faculdade, um relacionamento, uma construção, uma reforma, um regime, uma caminhada, uma academia, uma autoescola, enfim. Ele é mestre para começar muitas coisas e parar no meio do caminho, mas Deus não. Tudo que ele começa, ele é fiel para completar. E Deus não se preocupa e nem se importa com o início e o meio da forma que o processo vai caminhando. Até porque ele nos garante que é melhor o fim das coisas do que o início. Preste bem atenção em como começou a história de José. Como ele foi perseguido, teve o sonho, foi vendido, invejado, escorraçado pelos irmãos. Mas lá no fim, Deus já tinha preparado para que ele fosse o governador do Egito. Davi, até então um simples pastorzinho de ovelhas, que ficava lá onde ninguém queria estar, cuidando das ovelhas do seu pai. Solitário, esquecido, desconhecido, mas não por Deus. E aquele que era até então um pastorzinho qualquer, apenas um jovenzinho, estava lá no curral cuidando dos bichos. Deus já o via com a coroa sobre a sua cabeça, a coroa de rei no trono de Israel. Nós podemos observar também Esther, que foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, depende da tradução bíblica, e era apenas uma mocinha, sem os seus pais, criada pelo seu primo. E então ela foi levada contra sua vontade até as recâmaras, até o harém do rei, para que ali, juntamente com ela, dentre outras, fosse escolhida a nova rainha, esposa do rei Assuero. No início não estavam entendendo nada, foi contra sua própria vontade, mas ela teria em sua cabeça a coroa real e seria usada por Deus para impedir o extermínio da nação de Deus naquele lugar, naquela província. Olha também o que aconteceu com Daniel. Também foi levado contra sua vontade para a Babilônia. Ele, juntamente com seus 3 amigos que mais marcam a história do livro de Daniel com ele, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Até então foram apenas levados cativos contra a própria vontade. Mas lá na frente, Deus já tinha usado Daniel e os seus amigos para que o nome dele fosse glorificado e exaltado até na boca dos ímpios e dos incrédulos. Também Paulo era um perseguidor de cristãos. Era um homem cruel, era um homem cujos pés foram lançadas as vestes de Estevão. Quando foi apedrejado até a morte, ele estava ali, cheio de cartas para prender os cristãos, perseguidor cruel, perseguidor incansável. Mas Deus já tinha chamado, Deus já vê ele lá na frente, como um homem que discipularia centenas, milhares de pessoas. Um homem que foi usado por Deus para escrever cartas, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tessalonicenses, Romanos, cartas que até hoje nos edificam. E tantos outros homens, Abraão, que começou apenas um velhinho, que não podia, juntamente com a sua esposa, pela idade, pela circunstância de Sara, não poderiam gerar filhos. Também o caso de Noé, o caso de Elias, que num dado momento foi para uma caverna e pediu a morte. E daqui a pouco, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Jonas, não posso esquecer de Jonas, que recebeu uma ordem de Deus para ir a Nínive por conta própria, fugiu para Tarsis, foi parar no ventre de um grande peixe, mas pela misericórdia. Ele orou e Deus ordenou que aquele peixe o vomitasse na praia, e depois ele ainda foi pregar para a cidade de Nínive, a cidade se converteu. Enfim, eu não sei o que você está passando aqui, eu não sei qual é a sua situação, mas não se prenda ao aqui, agora. Entre o plantio e a colheita, existe um tempo chamado espera. Esse tempo é doloroso, esse tempo é desconfortável, esse tempo traz inquietação e para muitos ansiedade.
Mas não existe você plantar hoje, e querer colher amanhã. É impossível, é impossível. Não tem como, não existe isso. Não tem como. E até a palavra de Deus, ela nos dá um exemplo maravilhoso aqui no livro de Tiago. Me veio assim à memória, eu amo quando o Espírito Santo traz essas passagens à memória, aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda, espera que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aqui, ó. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Eu vou repetir esse último versículo. Vocês ouviram falar sobre a perseverança. Muitos falam sobre a paciência de Jó, mas viram o fim. O fim. Lembra? Plantio, colheita, o fim. Mas viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. Eclesiastes 7:8, é melhor o fim das coisas do que o início. Ainda que você esteja passando um momento difícil agora, que de fato é real, você está sentindo reflexos na carne, na saúde, na família. O quão difícil é esse momento. Mas o único que já viu lá na frente é Deus. A nossa obrigação é plantar com fé. É plantar em fé. É plantar fé. Salmo 126. Aqueles que vão pelo caminho levando a preciosa semente, com choro, com pranto, ele há de voltar com os seus feixes nas mãos saltando de alegria. Aquieta o teu coração. O processo é necessário, porque ele faz parte do caminho. Deus não trabalha com atalhos. Deus não trabalha com, tem quem indica lá naquele lugar. Deus não trabalha com jeitinho brasileiro. Não. Deus é fiel. Ontem, hoje e eternamente. Aquieta o teu coração. A palavra dele diz que é um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E ao seu tempo, se não nos cansarmos de fazer o bem, nós ceifaremos, nós colheremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor para o seu coração neste dia. Aquieta a tua alma. Se você já esperou até aqui, chorou até aqui, orou até aqui, espera mais um pouquinho. Porque Deus não tarda nem falha, Ele chega na hora certa. E ainda faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Amém?